Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Ofereço esse culto especialmente em ação de graças por conseguir estar aqui hoje. Nós vamos abrir nossa Bíblia na segunda epístola de Pedro e vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 19. Segunda de Pedro 1:19 diz assim a palavra do Senhor: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Eu te louvo e bendigo o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tem sido, especialmente na minha vida. Graças te dou, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse dia tão emblemático, que o Senhor não permita que nenhum de nós saia deste lugar sem ser ministrado pelo teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, num dia como hoje, invariavelmente as pessoas se reúnem como família, com as suas peculiaridades. E hoje eu queria abrir um pequeno parêntese e pedir que nós parássemos um pouco para meditar sobre o sentido, o verdadeiro sentido do Natal. A gente tem percebido que esse acontecimento, ele tem, ao longo dos anos, se esvaziado de sentido para muitos. E mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente pare um pouco e a gente reflita sobre o verdadeiro sentido do Natal. O texto que lemos fala da superioridade da palavra de Deus, mas da palavra viva de Deus, da palavra de Deus encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós como unigênito do Pai. E todas as vezes que as coisas ficam extremamente difíceis, eu olho para esse texto. Glória a Deus que o Senhor veio, que o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Ele veio, nasceu como homem para sentir as nossas dores, e não há nada que nós sintamos do ponto de vista humano, de sofrimento humano, que o nosso Senhor não tenha sentido e não entenda aquilo que passamos. E eu glorifico demais a Deus, porque um dia o Senhor me alcançou com a sua misericórdia. Um dia o Senhor me içou, me tirou do império das trevas e me conduziu para o reino do Filho do seu amor. E isso é tremendo demais. Tudo que fora dito
lá atrás, pelos santos profetas do passado, tem se cumprido cabalmente ao longo dos séculos. E mesmo aqueles que têm, de certa maneira, desprezado a palavra profética, vai chegar um momento em que vão ser impactados com ela, de um jeito ou de outro. Mas essa palavra tocará os corações. Tomara que dê tempo desses entregarem a vida ao Cristo. Tomara que dê tempo para que esses tenham os seus olhos iluminados pelo Senhor e eles se entreguem a Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, especialmente em nosso país, que muitos têm deixado de buscar ao Senhor em relação a muitas coisas, sobretudo a situação política que a gente está vivendo, terrível. E muitos têm agido com o braço de carne, ao invés de ir à sala do trono e clamar ao Senhor por respostas do céu. Todos nós estamos necessitados de um clamor. Recolhamos o nosso braço de carne e clamemos ao Senhor dos Exércitos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todos os anos é a mesma coisa. Uns dizem que devemos comemorar o Natal, outros mais radicais dizem que não. Nunca vi tanta doidice como tem se proliferado no meio cristão. Eu confesso que esse tipo de discussão me cansa muito. E, sobretudo, entristece o meu coração profundamente. A grande convocação aqui é para que recristianizemos o Natal. Então, mais uma vez, vamos lá. Vou repetir outra vez, e tantas quantas sejam necessárias. O que realmente significa o Natal? É nascimento do Cristo, o Verbo que se fez carne, que tabernaculou para nos reconciliar com o Pai. Deixa de prestar atenção a tanta doidice periférica e olhemos para o foco. Jesus nasceu, tabernaculou, se tornou homem. Só assim o Deus homem sente as nossas dores, as nossas inquietações todas. E nesses dias que eu tenho clamado muito, sobretudo pela nossa nação, tudo que está lá fora é caótico, sob todos os aspectos, seja de um lado, seja do outro. O único lugar que nós, como cristãos, devemos e podemos olhar é para cima. Clamemos ao Senhor, em nome de Jesus. Não importa as razões da data instituída, o fato é que Jesus nasceu e isto deve ser lembrado sempre. Mas se nesta época o apelo é maior, como cristãos nos esforcemos para não embarcar no paganismo que tem adentrado as igrejas, no paganismo que tem adentrado os lares. É preciso que nós brademos a plenos pulmões: Jesus nasceu. E isso mudou a história da humanidade e a nossa história pessoal como cristãos. A nossa história tem um antes e depois de Cristo. Que nós possamos nas nossas orações apresentar as
demandas, sem esquecer de ao final delas dizermos: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Temos esquecido disso. E eu repito, temos usado o braço de carne para resolver coisas, que é a forma que o mundo usa. O cristão não. O lugar onde o cristão pleiteia as suas causas é diante do trono de Deus, com seus joelhos dobrados, clamando ao Senhor, para que faça-se a vontade do Senhor, não a nossa. Eu tenho entristecido demais nos últimos tempos. Aliás, os últimos tempos têm sido tempos de profunda tristeza. Partida do meu amado, que por mais que você tenha fé, é impossível o coração não se rasgar, e o meu coração está rasgado. E ultimamente eu tenho entristecido muito com a forma como os cristãos têm agido em relação à política, por exemplo. Triste demais. Clamemos ao Senhor, busquemos a presença de Deus. Nós estamos deixando Deus de lado, e as nossas atitudes dizem: o Senhor é incompetente para nos abençoar como nação. Clamemos, busquemos ao Senhor. Não confiemos em homens, nem de direita nem de esquerda, mas daquele que está sentado num alto e sublime trono, também se assenta com os filhos dos homens. É nessa esperança viva chamada Cristo que devemos agir e nos alegrar. São poucos os que se lembram do Senhor Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que mostrou a sua glória como do unigênito do Pai. E sobretudo, meus amados, nesse momento que estamos vivendo, que possamos celebrar diariamente o nascimento do Cristo nos corações. Anunciemos o Cristo. A solução para o Brasil é Jesus, o Cristo de Deus. Não tem um só homem que possa resolver o problema dessa nação. A idolatria, a falta de escrúpulo e tantas outras coisas. Clamemos ao Senhor. Natal acontece sempre que alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador. A humanidade tem vivido cada ano, repito, um Natal sem Cristo, vazio de sentido, e essa é a grande e triste realidade que nós temos vivido. Embora saibamos que Jesus não nasceu em dezembro, todavia ele nasceu, e este nascimento dividiu a história. E eu creio que nós não sabemos, o fato de não sabermos a data certa é para que estejamos comemorando sempre. Jesus nasceu. Isso dividiu a história e mudou a história pessoal de todo aquele que recebe o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Portanto, que nós possamos celebrar como Maria, mãe de Jesus, no seu Magnificat, como Zacarias no seu cântico Benedictus,
como Simeão em seu cântico e os anjos da milícia celestial, que apareceram aos pastores. Glorifiquemos ao Senhor, o Cristo de Deus, o nosso Salvador. E eu tenho chorado mais do que em todas as outras épocas da minha vida. E quanto mais eu tenho chorado, especialmente pela partida do meu amado, eu tenho chorado pela igreja, eu tenho chorado pela nação, eu tenho clamado ao Senhor que abra os olhos espirituais do seu povo. Aonde tiver um servo de Deus, uma serva de Deus, os olhos espirituais sejam abertos, porque do contrário seremos apenas e tão somente religiosos de exterioridades, e não cristãos de fato, transformados pelo Espírito de Deus. É Natal. Que seja Natal em cada coração que ouve essa palavra. Em Lucas 2, 10 e 11 diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que vos será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Saiamos da religiosidade de aparência. Chega de aparência religiosa. Estreitemos o nosso relacionamento com o Cristo vivo. Deixe que o Senhor se manifeste a você da maneira mais pessoal possível. E eu repito, chega de religiosidade. Que a graça do Senhor se manifeste a cada um de nós. E também sobre aqueles que ouvem pelo vídeo. Façamos a diferença. Façamos a diferença como receptáculos do Cristo vivo, aonde quer que cheguemos, ou que possamos chegar. Na nossa vizinhança, na nossa parentela, no meio do nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar que estejamos, alguém possa dizer: ali tem um servo, uma serva do Senhor. Eu tenho ouvido muitas histórias, eu estava comentando com os irmãos lá atrás, que tenho recebido muitas pessoas que vêm, não se sentem à vontade com um pastor homem e tal, e vêm conversar comigo, mulheres de Deus, situações terríveis, e eu tenho dito uma coisa só: falta intimidade com Deus vivo. E eu não estou falando de grito, eu não estou falando de histeria, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de intimidade. Intimidade com o Senhor. O relacionamento conjugal, ele deve representar o nosso relacionamento com Cristo. E é disso que eu estou falando hoje. E eu me lembro que quando eu tinha alguma coisa para dizer a Malta, ou ele tinha alguma coisa para dizer, e eu me antecipava e dizia, ele disse: agora você deu para adivinhar? Eu disse: não. Isso se chama intimidade. Quando somos íntimos de alguém, as palavras são dispensáveis. E Jesus quer fazer isso com cada um de nós. Tem faltado intimidade com Deus. O
apóstolo Pedro, no versículo 19 do texto lido, convida seus leitores, ou faz 3 convites aos seus leitores. Primeiro, a prestarem atenção na palavra profética acerca do nascimento do Cristo. Será que nós temos atentado para tudo que fora dito acerca desse acontecimento? Segundo lugar, ele chama também, ele convida seus leitores a olharem para esta palavra como para uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E isto em relação a absolutamente tudo. As situações vividas em família, as situações políticas, as situações gerais que envolvem o povo de Deus. Olhem para Jesus como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. É a grande luz que nós precisamos. A única grande luz de que precisamos de fato. Em terceiro lugar, somos convidados a olharmos para a verdadeira luz que é o Cristo, até que o dia clareie para os que o enxergarem e crerem nele e ele nasça em seus corações. Eu tenho a impressão que o coração de muitos no nosso meio tem esfriado em relação ao Cristo. Estamos muito confiantes nas ações das nossas mãos, no nosso braço de carne. Busquemos ao Senhor, que neste Natal, de um modo especial, voltemos ao Senhor. Busquemos a presença de Deus. Confessemos a nossa negligência como cristãos. E peçamos ao Cristo que reacenda a chama do Evangelho nos nossos corações, em nome de Jesus. Se o povo de Deus orasse como devia orar, buscasse o Senhor como deveria buscar, não apenas naqueles momentos rápidos de culto, a gente já teria visto a história desse país mudar. Mas queremos usar as armas humanas, as regras e estratégias de homens. Que o Senhor possa falar hoje aos nossos corações de um modo especial. E para encerrar, eu queria deixar pelo menos 3 pontos para vocês. Primeiro, como deixar de se alegrar hoje? Jesus nasceu, ele veio para ser o Salvador, Cristo e Senhor de quantos creem nele. Segundo, ele veio reconciliar e virá para restaurar, para reunir seu povo dos 4 cantos da terra. Todos irão a ele e gozarão de paz, e o futuro será glorioso. Voltemos ao Senhor. Que essa palavra reverbere nos corações. Aqui no nosso meio há muitos que são cristãos há muito tempo. Renovem a sua aliança com Cristo, em nome de Jesus. E por último, não veremos mais como o bebê que nasceu numa humilde manjedoura de Belém. Ela está vazia. Não veremos mais como o crucificado do Monte Calvário. A cruz está vazia. E muito menos como aquele que foi sepultado, pois ele ressuscitou ao 3º dia e vive pelos séculos dos séculos. Seu túmulo
está vazio. O veremos como aquele que está assentado num alto e sublime trono. Os lugares anteriormente citados estão todos vazios, porque um trono está ocupado. O Rei eterno, imortal, ocupa seu lugar. O futuro do povo escolhido será glorioso, pois habitará com o Senhor para todo sempre. Alegremo-nos e glorifiquemos ao Senhor. E Feliz Natal, feliz nascimento e renascimento do Cristo, quantas vezes sejam necessárias nos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouco.